absolutamente nítida, nem para nós. Nem sempre a gente consegue lidar como se ela fosse mera iluminação. Mas ela consegue fazer aquilo que você puxava. Nós vamos às grandes questões da vida. Quem sou eu? Qual a origem do mal? Por que é que existe aquilo que existe em vez de nada existir? Por que é que existe a possibilidade de eu ter memória? Por que eu me lembro do que não queria? Será que a memória é para mim uma bênção ou uma condenação? Aqueles atos que eu tenho na vida, eles são decisão ou eu fui empurrado por alguma coisa que eu não controlo? Mas quero pegar uma coisa que você falou aí da memória, que é uma coisa interessante da gente refletir, porque muitas vezes a gente gostaria de esquecer algumas coisas e a gente não tem poder para esquecer essas coisas, né? Não você tem. fica sabendo que você está com uma doença, ou que você está sabendo que alguém contou que a sua mulher fez não sei o quê. Aí você fala assim, eu vou dar uma descarga nisso, vou dormir, não dá. Quem né? dera, quem dera. Quem dera, né? Pedro Nava, nosso grande memorialista, um dos grandes mineiros da nossa história, lá escreveu o Baú de Ossos, que é uma das coisas mais belas. Pedro Nava tem uma frase que para mim, Jalita, ela é inesquecível. Ele dizia, eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Isso é perigoso. O Ivan Esquerdo, que é um grande neurofisiologista, um grande médico da Federal do Rio Grande do Sul, que é um especialista em cérebro, ele tem um belíssimo texto, que a gente não pode não ler, onde ele fala sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. Isto é, o quanto que a gente tem que ter memória de algumas coisas, mas não pode ter de todas elas o tempo todo. Porque, do contrário, a memória ela pode carregar coisas que são boas, e a essas boas que a memória traz para agora, eu chamo de saudade. E ela pode carregar coisas que não são boas, que são aquelas que são a culpa. Né? Portanto, sem imaginar, parte da memória nos preserva. Uma das coisas que o idoso ele mais sofre no dia a dia é o fato de que a memória dele, ela não é que ela desaparece, é que ele começa a perder à sua volta aquilo que é referência. Isto é, o lugar que ele andava não tem mais. Quanto mais a pessoa vive, mais ela fica isolada, porque se ela tiver muito tempo de existência, né, outras pessoas falecem e ela se sente abandonada num outro tempo, como se ela tivesse encapsulada, nesta hora a memória salva. Porque quando alguém bem idoso, alguém da nossa família, da nossa amizade, diz assim, porque eu, em 1940, quando eu estava ali em Cachoeira Paulista, que meu pai estava na loja de calçado, quando começa a pensar essas coisas, e aquilo vai reavivando. A Terezinha Rios gosta de trabalhar uma ideia que é de recordar. A ideia de fazer passar pelo coração de novo, recordes. Aquilo que volta para dentro do coração e está outra vez aqui onde a gente está. Por isso, acho que a memória ela pode ser para nós um dano, se a gente exagera. Porque quando você tem culpa, a memória pode martirizar, mas quando você faz da memória apenas uma ferramenta de reavivar a saudade, aí é uma coisa gostosa. Agora, uma coisa ruim da memória também, assim, quem usa a memória dessa forma negativa é a vingança, né? Sim. Você passar a vida, assim, eu não me esqueço as maldades que fizeram para mim, um dia eu me vingo disso, né? Você sabe que o brasileiro tem, você tem e eu tenho, porque é da nossa cultura, uma coisa que é apavorante. Todo estrangeiro apavora com uma frase que nós dizemos, que é assim, eu vou acabar com a tua raça. Essa expressão, ela é de uma violência. Primeiro que ela é genocida. Ela é genocida. Você já começa a trazer à tona tudo aquilo que é o horror da vida. É possível, mas não é obrigatório. Eu vou acabar com a tua raça significa não vou deixar rastro. Eu acho que a vingança, ela é como a ideia da raiva. Né? Várias vezes você já leu, né, quanto se diz, é uma frase antiga, não tem autoria definida, que o ódio, por exemplo, é um veneno que você toma desejando que faça mal a outra pessoa. É você que toma, mas você acha que vai fazer mal pro outro. Há uma diferença entre desculpa e perdão. Desculpa é a coisa leve. Isto é, tudo bem, ok, isso não é perdão. Por exemplo, você me ofendeu por qualquer razão, ou fez algo que não deveria fazer, eu te desculpo, mas eu não te perdoo. Isto é, eu continuo convivendo contigo, mas não vou esquecer. O perdão é a promessa do esquecimento. O perdão significa, eu sei, mas eu nunca mais vou lembrar obrigatoriamente, eu não vou trazer isso de novo para a nossa convivência. Nesse sentido, acho que a vingança é a ausência do perdão. E a vingança, em grande medida, como ela não é justiça, né, ela é apenas o troco, ela é apenas o retorno do que não devia, ela não deveria estar nas nossas mãos, porque nós não somos um ser confiável, né, como seres humanos, para fazer tudo que é a justiça. A nossa capacidade de falhar, ela é tão grande que deixar na minha mão ou na tua
a capacidade de dar o troco em algo que nos fizeram é meio arriscado. É melhor que a gente crie instituições, né, como é o caso do judiciário, em que a gente organiza as regras em que será feita a justiça sem que ela seja vingança. Porque é tão interessante que às vezes a gente tem a falsa impressão de que se eu me vingar eu vou ser feliz. Então eu faço aquilo, não, agora sim, agora eu dei o troco, agora eu me vinguei, agora eu estou feliz. Não é existe falso. essa possibilidade. Não existe isso. Não existe, porque essa ideia, no meu entender, de que você possa ficar satisfeito, né, com a revanche, ela é absolutamente vazia. Né? Agostinho tem uma frase que eu acho maravilhosa, que fala sobre a superficialidade de alguns sentimentos, quando ele diz: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Né? Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Qual é a satisfação que a vingança oferece? A justiça, sim. Eu gosto de justiça, né? Gosto daquilo que está no lugar quando foi deslocado daquele lugar onde deveria estar, mas da vingança não. Não é que a gente não tenha desejo dela. Seria absolutamente farisaico, né, da minha parte dizer que eu não tenho desejo de vingança. Em vários momentos eu tenho. Isto é, em que eu quero sim dar o troco. E não estou nem pensando, né, só nas relações interpessoais. Né? Como nós somos, como a gente falava antes, um ser que tem memória. E eu às vezes fico imaginando, aquele cara falou aquilo para mim, né? Ou lá na escola, quando um dia alguém fez alguma coisa, você vai ver um dia, você vai ver. Né? Então, eu sou de Londrina, no Paraná, como você sabe, embora eu more, né, na capital paulista há bastante tempo. Tem uma frase de para-choque de caminhão que para mim é suficiente como vingança. Que diz assim: na subida você me aperta, na descida nós acerta. Certo? Então, esta lógica, ela é um pouco assim, espera aí, né? Vamos ver, o mundo dá muitas voltas, mas o desejo da vingança não é algo que a gente deva admitir, trabalhar e até, para usar uma coisa do interior, adubar. Não dá para ficar adubando isso, porque ele faz mal, ele corrói pra por gente gente. mesmo. Ele é autofágico, é autodestrutivo. Ô Cortella, uma coisa interessante que eu acho assim, um dos exemplos mais significativos dessa história da não vingança e do perdão é do Mandela, né? Sim, claro. Você pensar um homem que ficou preso quase 30 anos e ele tem poder para se vingar de quem fez aquilo com ele, mas ele escolhe, né? Falando de desejo, pensei em Aristóteles aqui, desejo, escolha, aspiração, ele escolhe não permitir que esse desejo de vingança seja mais forte do que a aspiração que ele tinha de construir um povo Uma das unido, emoções né? que eu tive na vida foi conhecer Nelson Mandela, pessoalmente. Eu conheci vários homens e mulheres importantes na minha formação e na minha história. Eu fico honrado de ser humano como Mandela. Eu não sou como Mandela foi, mas eu fico honrado de estarmos na mesma espécie. Na mesma raça humana, né? Na mesma espécie. Na mesma espécie. Mandela veio ao Brasil logo depois que ele foi libertado. E eu tive a honra de também estar, quando ele veio visitar a cidade de São Paulo, eu era secretário de Educação, na prefeitura ele veio visitar, e eu tive a honra, Xalita, de apertar a mão do Nelson Mandela. Você imagine, quando eu apertei a mão do Mandela, as minhas pernas bambearam. Porque eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da decência. Não é toda hora que a gente aperta a mão da decência. Você se lembra, ao mencioná-lo, que ele, quando tomou posse como presidente, né, da África do Sul, no primeiro governo, logo depois do Apartheid, que ele fez o famoso jantar, né, em que as pessoas recebem aqueles que vão honrá-lo por ser o presidente. Você se lembra que ele convidou para sentar ao lado dele os dois carcereiros. Exatamente. É impressionante. É impressionante. Aliás, é mais do que isso, é irritante. É irritante. Como é que ele é capaz de fazer uma coisa dessa? Ele me humilha ao fazer isso, porque eu gostaria de ser capaz dessa grandeza. Exatamente. Eu sou bem menor que ele, não que isso seja, né, um alto desprezo, mas é verdade. Um homem que passa 27 anos preso, 18 numa solitária, de 1,60 m. Mandela tinha 1,90 m de altura. Em 18 anos ele ficou recluso numa pequena jaula, onde ele só saía para ser interrogado e torturado. Advogado, né? Um homem que tinha toda uma trajetória possível, líder na comunidade dele. E ele, para o jantar de posse, em vez de convidar as grandes autoridades, ele chama para sentar um de cada lado os carcereiros. E ainda ao ser perguntado, diz: é porque eu queria que eles me vissem como um humano. Quer dizer, isso é de uma grandeza. O que faria você ou eu, claro, se a gente passa 27 anos sendo torturado, preso, vitimado, ofendido, né, agredido, e aí você tem em mãos o poder de ser presidente da República. De retribuir tudo, de dar vingar, o troco. de dar o troco. Dá o troco. O que ele faz? Ele humaniza a ideia e não se rebaixa. É de uma grandeza imensa. Eu acho que a gente tem poucos homens e mulheres na história
que foram capazes de fazer isso com tamanha densidade. Claro, Jesus de Nazaré o fez, né, mas é outra dimensão.